tudo bom? Meu nome é Adriana Moura e eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre a Guerra de Independência da Irlanda, que terminou exatamente 100 anos atrás, esta semana, em 11 de julho de 1921. Essa revolução, essa guerra de independência, essa guerra de libertação nacional, ela não é muito conhecida no Brasil, a não ser por filmes como Michael Collins e Ventos da Liberdade. Ela foi um dos conflitos mais influentes do século XX. A Irlanda foi o primeiro país depois dos Estados Unidos a se libertar do Império Britânico e ela influenciou todos os movimentos de libertação nacional do século XX, muitas insurreições, a maioria das insurreições, porque surgiram lá táticas como a guerrilha urbana, a chamada guerrilha moderna e táticas de resistência passiva como a greve de fome. A Irlanda inspirou desde Gandhi até Mao Tse-tung, até Che Guevara, todo mundo que se propôs a libertar os seus países ou a realizar uma sedição teve de alguma maneira inspiração na experiência da Irlanda. Mas antes, deixa eu falar para vocês, não se esqueça de curtir ou de compartilhar e de comentar se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E se vocês querem apoiar o canal, vocês podem se inscrever no clube do canal. Se vocês já são inscritos no canal, verifique se o sininho está ativado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ou então, compartilhe. Essa é uma outra maneira de ajudar o canal. Por Revolução Irlandesa, a gente entende um processo histórico que envolve o Levante da Páscoa, a Guerra de Independência da Irlanda e a Guerra Civil da Irlanda. No vídeo anterior eu falei sobre o Levante da Páscoa, que foi o começo desse processo. O Levante não foi muito bem sucedido, mas a reação britânica foi um pouco exagerada e isso acabou trazendo simpatia para os rebeldes. Só que todo mundo foi preso ou foi executado, todos os homens que eram liderança do movimento se perderam e quem ficou na liderança foram as mulheres. Foram elas que conseguiram angariar essa simpatia e transformar em atração para novas pessoas se juntarem ao movimento separatista. Uma dessas mulheres foi a Kathleen Clark, que era a viúva do Tom Clark, foi um dos líderes do Levante da Páscoa. Ela foi uma das primeiras mulheres a ser juradas na Irmandade Republicana Irlandesa, ou IRB, que era uma sociedade secreta que buscava a independência da Irlanda. E foi deixado com ela todos os segredos da organização para ela ser reconstruída e também todo o dinheiro. Ela pegou esse dinheiro e ela criou uma organização para ajudar os prisioneiros e suas famílias. Enquanto isso, os britânicos tinham milhares de prisioneiros, a maioria deles jovens, espalhados por várias cadeias, sem julgamento. Um monte de pessoas que eles não sabiam muito bem o que fazer. Então eles tiveram uma ideia. A Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo. Eles tinham feito um campo de prisioneiros alemães numa cidadezinha chamada Frangor, que fica no país de Gales. E eles tiraram os alemães de lá, levaram eles para outros campos e levaram todos esses prisioneiros irlandeses para lá, para Frangor. O que acontece quando se junta um monte de jovens com ideias parecidas no mesmo lugar e não deixa eles saírem? Eles começam a discutir entre si. Então eles começaram a fazer amizade, começaram a trocar ideias, começaram a discutir o que deu certo, o que não deu certo no Levante da Páscoa e começaram a educar uns aos outros. Então, durante o dia, eles tinham torneios esportivos, eles montaram uma banda, eles faziam aulas de irlandês, de história, de contabilidade. E, de noite, quando os guardas não estavam por perto, eles discutiam que lições eles tinham aprendido com o Levante, o que deu certo e o que não deu certo, e que conclusão que eles chegaram. Eles concluíram de que ficar presos dentro de prédios, como eles ficaram no Levante da Páscoa, não tinha funcionado. O que eles precisavam era uma guerra, uma forma de guerra que compensasse a diferença de forças deles em relação aos britânicos. Eles perceberam que o único lugar que teve sucesso durante o Levante foi onde houve uso de táticas de guerrilha. O que é a guerrilha? A guerrilha é uma técnica chamada de guerra assimétrica, em que pequenas forças enfrentam grandes forças militares. Como elas fazem isso? Elas fazem isso com emboscadas, com ataques de surpresa, causando o maior dano possível no menor espaço de tempo e depois indo embora se misturando com o resto da população. Essas táticas elas são usadas desde a antiguidade. Eles resolveram aplicar isso para o movimento deles, porque eles sabiam que eles eram uma pequena nação, nem todo mundo simpatizava com o separatismo, eles não tinham como enfrentar o poderio do maior império do mundo se não fosse tirando essa diferença de alguma maneira. Bom, os prisioneiros foram sendo libertados aos poucos, foram voltando para a Irlanda. Os últimos saíram de Frangor em dezembro de 1916, na véspera de Natal. E eles foram chegando à Irlanda e eles não tinham mais ocupação, eles não tinham dinheiro, muitos deles não tinham nem roupas. E a associação que a Kathleen Clark tinha criado, ela teve que lidar com tudo isso. Isso criou a necessidade de ter um secretário, uma pessoa paga de período integral, para lidar com esses casos.
Eles então começaram a procurar um secretário e um dia apareceu para Kathleen Clark um rapaz de 26 anos chamado Michael Collins, que tinha lutado no Levante. Ele era um membro da IRB, ele tinha sido um dos últimos a ser libertado de Frongor. Kathleen Clark achou que ele era perfeito, porque eles compartilhavam as ideias, eles achavam que tinha que retomar a luta o mais rápido possível, eles concordavam com a maneira de reorganizar a IRB para lidar com essa retomada da luta, e ela apoiou ele para essa posição de secretário que ele acabou conseguindo. Nessa posição, ele conseguiu entrar em contato com a Irlanda inteira para reconstruir a IRB e com os homens que tinham sido libertados, e ele criou uma rede de contatos com isso. Só que nem todo mundo concordava que a IRB ainda era necessária. Uma dessas pessoas era um sujeito chamado Cathal Brugha. Ele era um pouco mais velho, ele tinha lutado no Levante, ele tinha sido gravemente ferido, e os britânicos achavam que ele não ia viver, por isso ele não foi preso. Mandaram ele embora. E só que quando ele ainda estava usando muletas, ele já começou a reorganizar os voluntários irlandeses, que eram a força paramilitar que tinha lutado no Levante, era a principal força, a principal organização paramilitar separatista. Ele achava que, como no Levante da Páscoa eles tinham proclamado a República em público, não havia mais necessidade da IRB para organizar nos bastidores. Isso colocou ele em rota de colisão com Michael Collins, que achava que a IRB ainda era necessária para guiar as outras organizações, o resto do movimento, na direção correta. Nos primeiros meses de 1917, se abriram algumas vagas no parlamento britânico, alguns parlamentares morreram e se abriram algumas vagas, e os separatistas decidiram testar essa nova popularidade deles, concorrendo a essas eleições. Só que tinha uma pegadinha. Eles iam concorrer às eleições e, se eles fossem eleitos, eles não iam assumir o cargo, não iam assumir no parlamento em Westminster. Eles iam se abster do parlamento. Essa política abstencionista era uma política antiga de um partido chamado Sinn Féin. Esse era um partido que foi fundado em 1905 por um jornalista chamado Arthur Griffiths. E eles nem eram republicanos, na verdade, totalmente. Eles defendiam uma separação, mas eles achavam que a Irlanda devia ser uma monarquia dual. O que é uma monarquia dual? Eles seriam um país separado, com a mesma autonomia da Inglaterra, do resto do Reino Unido, mas eles teriam o mesmo rei. Então o rei reinaria sobre a Irlanda e sobre o Reino Unido. Era a mesma coisa que acontecia no Império Austro-Húngaro, como a Cláudia falou no vídeo sobre a Cícia, ela falou um pouquinho sobre isso. A Hungria e a Áustria eram tecnicamente separadas, mas elas eram governadas pelo mesmo imperador. Esse partido Sinn Féin, ele era um partido pequeno, mas ele era tão barulhento que, quando aconteceu o Levante da Páscoa, os britânicos apelidaram o Levante de Rebelião do Sinn Féin. Só que eles não tinham nada a ver com isso, eles nem eram tão republicanos assim, eles não participaram do Levante. Só que os nacionalistas que estavam reorganizando o movimento, eles se aproveitaram disso. Já que ganhamos a fama, vamos entrar no partido. Todos eles começaram a entrar em massa no Sinn Féin e acabaram meio que tomando o partido para si. E aí eles começaram a ganhar as eleições. Depois da primeira, o Michael Collins pensou: e se a gente pegasse um dos prisioneiros que ainda estão na cadeia, porque alguns tinham sido sentenciados e eles não tinham sido libertados como os outros que foram para Frongor? Então ele pensou: por que a gente não pega um desses que ainda estão na cadeia e lança como candidato para dizer que, enfim, tem um candidato eleito que ainda está preso? E ele ganhou a eleição. Quando veio o terceiro candidato que foi eleito, os britânicos falaram: tá bom, chega dessa brincadeira, anistiaram todo mundo voltou para casa. Entre eles estava uma mulher, Constance Markievicz, que foi a única mulher sentenciada depois do Levante da Páscoa. Com essa anistia, os dois últimos comandantes sobreviventes do Levante foram libertados. Eles eram Thomas Ashe e o Eamon de Valera. Eu falei deles bastante no vídeo sobre o Levante. O Thomas Ashe era um professor, ele era considerado o melhor orador da Irlanda. Então ele saiu da prisão e começou a fazer discursos defendendo o movimento separatista pela Irlanda inteira. E por causa disso ele acabou preso e acusado de defender a sedição. E aí na cadeia ele e outros prisioneiros que tinham sido presos pelo mesmo motivo entraram em greve de fome. A greve de fome é uma tradição muito antiga na Irlanda. As leis antigas anteriores à ocupação britânica, elas previam que se uma pessoa quisesse que um poderoso corrigisse uma injustiça feita contra ela, a pessoa podia se sentar à porta dessa pessoa e recusar alimentos. Isso era previsto na lei. Então, essa tradição ela foi retomada no século XX, primeiro pelas sufragistas e depois pelos separatistas. Os britânicos tentaram alimentar essas pessoas em greve de fome à força. Não deu muito certo, o Thomas Ashe acabou morrendo.
Isso criou uma comoção nacional, veio gente de toda parte para participar do funeral em Dublin e criou-se uma confusão tão grande que a própria polícia ficou com medo e deixou os voluntários irlandeses tomarem conta da cidade durante os dias do funeral. O cortejo foi até o cemitério de Glasnevin, em Dublin, e foi dada uma salva de tiros sobre o caixão e um jovem oficial de uniforme avançou e fez um discurso. Esse oficial, ninguém conhecia o nome dele, muita gente teve que procurar no jornal no outro dia para ver que o nome dele era Michael Collins. Esse era o famoso Michael Collins, que ainda não era famoso. O Michael Collins fez um discurso de 3 linhas, basicamente dizendo que tudo que precisava ser dito estava naquela salva de tiros, e isso foi considerado uma medida do radicalismo dessa nova geração que estava vindo. Enquanto isso, o Eamon de Valera, que tinha sido um dos deputados eleitos para o parlamento britânico que não tinham assumido, ele estava mais ocupado na parte política, nos bastidores, com a reorganização do movimento separatista, porque tinha uma porção de movimentos separatistas. Tinha o Sinn Féin, que era mais moderado, aí tinha a IRB, tinha os anti-IRB, tinha um monte de gente nova que estava chegando, não era nada daquilo, não se identificava com nada daquilo, e cada um queria uma coisa. Ele conseguiu fazer todo mundo sentar junto e aceitar a liderança do Sinn Féin e aceitar a liderança dele. Então ele se tornou presidente do Sinn Féin e ele se tornou presidente dos voluntários irlandeses e ele unificou todo esse movimento em torno dele. O Cathal Brugha foi escolhido como chefe do Estado-Maior dos voluntários irlandeses. O chefe do Estado-Maior é o líder prático do movimento, é a pessoa que tem a liderança cotidiana do movimento. O Michael Collins, ele foi escolhido diretor de organização porque o esquema de organização que ele sugeriu venceu o do Cathal Brugha. Essa função de diretor de organização colocou ele em contato com todos os oficiais da Irlanda inteira, também os oficiais dos voluntários irlandeses na Inglaterra, e permitiu que ele tivesse uma medida da força dos voluntários irlandeses no país. Isso permitia que ele colocasse pessoas da IRB nos postos chaves, ou pegasse os caras que fossem melhores, que estavam em postos chaves, e levasse para a IRB. Então ele juntava as duas coisas. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo. A Inglaterra não esperava que ela fosse durar tanto e eles estavam com um problemão. Morria mais gente que se alistava. O alistamento obrigatório tinha sido instituído na Grã-Bretanha em 1915, mas eles não estenderam para a Irlanda porque, com toda essa delicadeza da situação política, todo esse nacionalismo que estava em alta, eles achavam que isso ia causar problemas. Em 1918 a situação estava tão complicada que eles decidiram então estender o alistamento obrigatório para a Irlanda. Foi uma reclamação geral. Sinn Féin reclamou, o partido parlamentar, que era o partido moderado, que não queria separar da Grã-Bretanha, reclamou. A Igreja Católica reclamou, todo mundo se juntou e eles resolveram fazer um grande juramento de resistir ao alistamento obrigatório, se necessário, com o uso da força. Os britânicos então tiveram uma ideia, vamos botar todo mundo na cadeia. Eles forjaram um documento dizendo que o Sinn Féin estava de conchavo com os alemães, essa é a chamada trama alemã, e eles mandaram prender todo mundo num dia só. Só que o pessoal do Sinn Féin ficou sabendo disso por meio de policiais que eram simpáticos ao movimento. Eles foram avisados, mas muitas pessoas consideraram que isso poderia ser um golpe de propaganda. Se muitos deles fossem presos de uma vez, poderia ser um golpe de propaganda, mostrar que os britânicos estavam incomodados. Então eles se deixaram prender. Um dos que se deixaram prender foi o Eamon de Valera. Quem não se deixou prender? Os radicais. Cathal Brugha, Michael Collins e vários outros. Então o movimento inteiro caiu no colo dos radicais que eram favoráveis à luta armada. Logo depois disso, o Cathal Brugha se afastou da liderança dos voluntários e uma tríade passou a tomar conta desse grupo paramilitar. Um era o Michael Collins, outro era o Richard Mulcahy, que foi o cara que tomou o lugar do Cathal Brugha como chefe de Estado-Maior, e outro era o comandante da brigada de Dublin, chamado Dick McKee. Eles são considerados os pais da guerrilha moderna, porque eles se conheciam desde Frongor, e lá eles tinham sido alguns dos principais debatedores que discutiram como a guerrilha poderia ser adaptada para a situação da Irlanda. Eles introduziram essa teoria de guerrilha aos voluntários irlandeses e essas novas táticas começaram a ser usadas já em 1918 para conseguir armas. Eles tinham muita dificuldade de conseguir armas e quem tinha armas? O Royal Irish Constabulary, ou RIC, que era uma polícia militar armada que patrulhava o campo. Uma das funções do RIC era manter a sublevação sob controle. Então os voluntários irlandeses enfrentavam eles, às vezes eles tinham uma espingarda ou às vezes só bastões e eles dominavam esses policiais e tiravam as armas deles.
Já a polícia que atuava em Dublin era a Dublin Metropolitan Police, ou DMP, que era uma polícia já mais nos padrões britânicos. Ela era uma polícia desarmada. Com exceção da divisão G, que era a divisão dos detetives, que eles atuavam à paisana e eles usavam armas. E eles investigavam crimes e eles também investigavam suspeitos de sublevação, que era conhecido como trabalho político. Em novembro de 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial, veio o armistício. A primeira coisa que o governo britânico fez foi chamar uma eleição geral. Não havia eleições gerais no Reino Unido desde 1910. Elas tinham sido suspensas durante o período da guerra. Então eles acharam importante que isso acontecesse o mais rápido possível. Elas foram convocadas para 14 de dezembro. Tinha uma novidade nessas eleições, que todos os homens acima de 21 anos, independente de renda, poderiam votar. E, pela primeira vez, as mulheres tiveram direito a voto. Só podiam votar as mulheres acima de 30 anos que ou fossem casadas ou tivessem propriedade. Na Irlanda, o Sinn Féin conseguiu uma vitória arrasadora. De 105 assentos em disputa, eles conseguiram 73. Eles só não tiveram sucesso na região Nordeste, que é onde havia, ainda há até hoje, uma maioria unionista e protestantes. Unionistas são os que defendem a união entre a Irlanda e o Reino Unido. Entre os vitoriosos estava a primeira mulher eleita para o parlamento britânico, a Constance Markievicz, aquela que tinha sido a única mulher sentenciada depois do Levante da Páscoa. Só que, como todos os outros, ela não assumiu a cadeira dela em Westminster. Ela se absteve. E esses 73 deputados, decidiram formar o próprio parlamento em Dublin, um parlamento irlandês nativo, e um governo irlandês independente. Eles se declararam um governo irlandês independente, dizendo que tinham o apoio do povo para isso. Desses parlamentares, 47 estavam na cadeia. Esse parlamento irlandês recebeu um nome irlandês, Dáil Éireann, que quer dizer Assembleia da Irlanda. E eles tiveram a primeira sessão em 21 de janeiro de 1919. Eles não tinham reconhecimento de nenhum país e os britânicos consideraram que eles eram um grupo de parlamentares, o que não era uma coisa legal. Então, por isso, eles deixaram eles em paz no começo. O Dáil Éireann, o parlamento, elegeu o Cathal Brugh como primeiro-ministro e elegeu também o ministério. Eles adotaram uma declaração de independência e um programa de governo confirmando a proclamação de independência do Levante da Páscoa. No mesmo dia aconteceu um incidente que acabou, por coincidência, sendo relacionado a esse. Um grupo de voluntários irlandeses da 3ª Brigada de Tipperary decidiu emboscar um carregamento de explosivos num lugarejo chamado Soloheadbeg. Eles mataram 2 policiais e roubaram o carregamento. Por causa dessa coincidência de data, esse é considerado o momento inicial da Guerra de Independência da Irlanda. Essa ação não teve aprovação do quartel-general. Eles não precisavam, na verdade. Por causa da estrutura de organização, as unidades locais elas tinham um grande grau de independência. Mas o quartel-general ficou com receio de que essa ação fosse muito precipitada e provocasse uma reação excessiva dos britânicos antes que eles estivessem preparados. Eles queriam condenar esses rapazes que fizeram essa emboscada e queriam mandar eles para fora do país. Quem veio em defesa deles foi o Michael Collins. E essa defesa acabou sendo vista por outros oficiais como um indicativo de que eles podiam contar com ele para qualquer coisa. Isso foi o começo da visão dele como grande líder dentro dos voluntários irlandeses. Só que nessa época ele estava envolvido num outro projeto. Junto com outros membros da IRB, ele estava organizando a fuga do Eamon de Valera da cadeia, que aconteceu em fevereiro de 1919. Isso foi um grande golpe de propaganda e ajudou a precipitar a decisão dos britânicos de libertar todo mundo que tinha sido preso por causa da trama alemã. Depois disso, o parlamento decidiu eleger o Eamon de Valera como novo primeiro-ministro, elegeu todo um novo ministério, só que esse ministério é uma coisa meio de faz de conta. A maioria dos ministros, assim, a tarefa deles era basicamente escrever relatórios dizendo como um dia numa Irlanda independente aquela área, seja agricultura, ou seja indústria, ou seja assuntos internos, poderia ser lidado. Os únicos ministérios realmente funcionais eram o das finanças, do Michael Collins, e o da defesa, do Cathal Brugh, ou seja, a luta armada e o financiamento da luta armada. A tolerância dos britânicos não durou muito e eles acabaram tornando tanto o parlamento irlandês quanto outras organizações, voluntários irlandeses e outras organizações ilegais. E quem fizesse parte delas corria o risco de ser preso. O Michael Collins, nessa época, ele assumiu como diretor de inteligência dos voluntários irlandeses. Ele estudou a maneira como os britânicos espionavam os movimentos
separatistas, os movimentos nacionalistas durante mais de 100 anos, e ele chegou a uma conclusão de como ele poderia fazer um sistema de contra-inteligência para enfrentar essa inteligência britânica. Ele criou uma rede de informantes dentro da polícia, dentro de hotéis, incluindo garçonetes, telefonistas, funcionários do correio, até prostitutas passavam informação para ele. Além disso, ele criou um escritório onde trabalhavam várias pessoas que criavam perfis e identificavam pessoas que poderiam ser potenciais inimigos, seja policiais que faziam trabalho político, membros do governo, agentes britânicos, qualquer pessoa que pudesse representar um perigo pro movimento separatista. Algumas dessas pessoas começaram a receber ameaças, receber cartas dizendo que se eles não parassem de fazer o que eles estavam fazendo, eles poderiam sofrer represálias. E essas represálias começaram a vir, primeiro um sujeito recebeu uma surra, depois outro policial foi acorrentado numa grade na frente da delegacia, até que em junho de 1919, um policial foi assassinado pelos revolucionários no meio da rua. Alguns meses depois, uma unidade permanente para cometer esses assassinatos foi criada, chamado Esquadrão, ou Squad, que também era conhecido como os 12 Apóstolos, porque inicialmente havia 12 membros. Esse esquadrão ele estava subordinado diretamente ao Collins, só obedecia ordens dele, só ele podia dar ordem para matar alguém. O esquadrão é considerado o primeiro grupo de guerrilha urbana na história. Antigamente, a guerrilha era basicamente um assunto rural. Basicamente acontecia nos campos, nas montanhas, e essa foi a primeira vez que isso foi tentado nas cidades. Mais tarde, essas ações evoluíram, passaram a envolver emboscadas e ataques a patrulhas, por exemplo. Nessa época, os voluntários irlandeses prestaram o juramento de fidelidade ao parlamento irlandês e passaram a se chamar Exército Republicano Irlandês, ou IRA, como a gente conhece mais. Depois de Solo Hedberg, tinha tido muito pouca ação, mas elas começaram a aumentar no segundo semestre de 1919, e elas ficaram mais frequentes no país todo, principalmente no sul. O parlamento irlandês tinha convocado um boicote contra o RIC. Então, policiais que eram pessoas respeitadas nas suas comunidades, que tinham um relacionamento nas cidadezinhas onde eles viviam, de repente ninguém mais falava com eles, eles não recebiam nem atendimento nas lojas, não conseguiam comprar coisas, suas famílias não conseguiam comprar coisas, e eles estavam sendo atacados e podiam ser atacados e mortos a qualquer dia. Ninguém pode aguentar isso por muito tempo. E começou a haver uma saída em massa de policiais, a tal ponto que os britânicos começaram a fechar quartéis pequenos, porque não tinha gente suficiente. Foi então que o secretário britânico para a guerra, um político chamado Winston Churchill, teve uma ideia brilhante. Ele tinha, de um lado, uma falta de policiais na Irlanda, ele não conseguia enfrentar esse movimento de sublevação que estava crescendo, e do outro lado ele tinha uma imensa multidão de desempregados, que eram soldados que tinham voltado da guerra e não conseguiam emprego. Ele resolveu matar dois coelhos com uma cajadada só e resolveu oferecer emprego no RC para esses desempregados na Inglaterra. Eram pessoas que não tinham nenhuma experiência com polícia, eles foram treinados muito rapidamente e foram levados para a Irlanda tão rapidamente que não tinha nem uniforme para todo mundo. Então eles vestiam partes de uniformes do exército britânico, que era caqui, e partes do uniforme do RC, que era verde escuro. Por isso eles acabaram apelidados de Black and Tans, que quer dizer preto e castanho. Como eu disse, eles não eram muito qualificados, eles não tinham nenhuma experiência, muitos deles eram traumatizados por causa da guerra, muitos eram alcoólatras, e eles estavam acostumados a matar gente, que era o que eles faziam na guerra. Então, quando largaram eles na Irlanda com pouquíssimo treinamento, disseram para eles, se vira, todo mundo é inimigo, eles trataram todo mundo como inimigo, inclusive mulheres e crianças. Então eles criaram uma reputação de brutalidade contra a população civil. Até hoje os irlandeses falam horrorizados dos Black and Tans. Com a chegada desses Black and Tans, a guerra começou a pegar fogo de verdade. Os ataques aumentaram, e aí os Black and Tans faziam represálias, queimavam cidades, por exemplo, atacavam civis. Em retaliação a esses ataques, aconteciam novos ataques, e aí, em retaliação, queimavam mais casas, e assim por diante. Esses ataques eles começaram a ficar mais organizados. As unidades locais continuavam tendo autonomia, mas o QG começou a coordenar melhor os ataques, a ter mais controle do que estava sendo feito. Um exemplo é um ataque feito na Páscoa de 1920, que para lembrar o levante de 1916, eles queimaram mais de 100 postos de coleta de impostos
e centenas de quartéis da polícia desocupados. O objetivo não era necessariamente expulsar os britânicos, eles não tinham força para expulsar os britânicos. No ponto alto da guerra, os irlandeses tinham 3.000 homens em serviço ativo, 3.000 homens armados em serviço ativo. Por outro lado, os britânicos tinham 60.000 homens entre policiais e soldados agindo no território irlandês. O IRA tinha um problema seríssimo de logística. Eles tinham dificuldade de conseguir armas, munição, até combustível. Por outro lado, o Império Britânico era o império mais poderoso do mundo, eles tinham as armas que quisessem, inclusive metralhadoras, tinham carros blindados e tinham até aviões. O objetivo, então, era tornar o governo britânico na Irlanda impossível. Outro jeito de fazer isso, além dos ataques armados, era por meio da desobediência civil. Por exemplo, para não usar as cortes britânicas, eles criaram um sistema de arbitragem, que acabou evoluindo para um sistema judiciário completo, tinha até corte de apelação. Com o sumiço dos policiais, com a falta dos policiais, e os policiais que chegavam mais dedicados a combater os guerrilheiros do que combater a criminalidade, obviamente a criminalidade aumentou, então o IRA também teve que criar uma polícia. E ao longo da guerra, o Sinn Féin começou a assumir as municipalidades, começou a ganhar eleições e assumir as municipalidades. E aí muitos negócios começaram a escolher pagar os impostos deles para o governo irlandês em vez do governo britânico. Como retaliação, forças britânicas acabaram assassinando os prefeitos de Cork e de Limerick. E aí, em retaliação, o IRA assassinou pessoas consideradas suspeitas. Não tinha bonzinho nessa história. Nessa altura, o Michael Collins ele tinha abandonado todos os cargos para se focar só na inteligência. E ele continuava como ministro das Finanças, mas dentro do IRA ele só trabalhava com inteligência. Mas os guerrilheiros do campo continuavam recorrendo para ele porque ele tinha uma fama de resolver tudo na hora. Ele dava atenção para eles, resolvia os problemas e ele também estava sempre acessível. Além disso, ele tinha virado presidente da IRB, o que na hierarquia da organização significava que ele era considerado o presidente da República de Direito. Logo, os britânicos descobriram a importância dele e ele se tornou o homem mais procurado da Irlanda. Dizem que tinha um prêmio de 10.000 libras, o que era uma fortuna, o equivalente a uns 5 milhões de reais hoje, pela cabeça dele. Mesmo assim, ele continuava fazendo todo o trabalho dele, ele ia de um escritório para outro de bicicleta, atravessava cordões militares procurando por ele, dizia que tinha que estar no trabalho e passava por eles, e ninguém desconfiava nada, porque ele se vestia de terno e gravata, andava com uma pasta de executivo e ele parecia um executivo. Obviamente, ninguém com aquele ar digno poderia ser um guerrilheiro. Outros não tiveram tanta sorte assim. O novo prefeito de Cork, Terence MacSwiney, ele foi preso em agosto de 1920 por posse de documentos sediciosos. Ele foi condenado e imediatamente ele entrou em greve de fome. Isso era uma coisa diferente das outras greves de fome que tinham acontecido, porque não era um rebelde desconhecido, era um representante eleito. E isso atraiu a atenção mundial. O mundo inteiro acompanhou enquanto ele definhava. Durante 74 dias, foi uma das greves de fome mais longas da história e ele acabou morrendo depois de 74 dias. Isso vira manchete no mundo inteiro. Quem acompanhou esse desenvolvimento foi o Gandhi, lá na Índia. E ele mais tarde citaria esse sacrifício do Terence MacSwiney como uma das inspirações para a resistência passiva que ele criou como tática para conseguir a independência da Índia. Outra arma de repressão que os britânicos resolveram adotar e que acabou virando instrumento de propaganda a favor dos rebeldes foi executar rebeldes que tivessem se envolvido na morte de alguém. O primeiro a ser executado foi um rapaz de 18 anos chamado Kevin Barry. Ele tinha sido preso depois de uma ação em que um soldado britânico morreu. A idade mínima para executar alguém na lei britânica era 21 anos. O Kevin Barry só tinha 18, mesmo assim ele foi executado. E isso gerou uma grande revolta, um grande ultraje. O Kevin Barry inspirou uma balada com o nome dele, que em questão de semanas estava na boca de todo mundo e continuou muito famosa nos anos seguintes. Até o Leonard Cohen cantou ela em 1972. Essa balada é considerada tão importante que ela é chamada, apelidada de a canção que derrubou o Império. Por essa época, os britânicos começaram a perceber que a inteligência da polícia, em que eles confiavam há mais de 100 anos, não estava mais funcionando. E eles resolveram trazer agentes secretos treinados para tentar contrabalancear aquela contra-inteligência do Michael Collins. Então eles estavam trazendo uma contra-inteligência para contrabalancear uma contra-inteligência. E no começo eles não tiveram muito sucesso. O primeiro agente que eles mandaram chegou a se encontrar com Michael Collins, mas logo depois foi descoberto e foi morto. Mais tarde eles começaram a trazer um grupo
de agentes que se instalou em Dublin, e os irlandeses começaram a perceber que eles estavam chegando muito perto no fim de outubro de 1920. E aí eles juntaram todas aquelas fontes que eles tinham, inclusive camareiras de pensões, e uma pessoa infiltrada no quartel-general militar britânico, que era conhecido como Tenente G, para passar as informações para eles. O Tenente G, na verdade, era uma mulher, era uma datilógrafa chamada Lily Mernin. Assim, eles conseguiram o nome de cerca de 40 suspeitos, depois essa lista foi reduzida, passou pelo Cathal Brugh, que era o ministro da Defesa, e ele reduziu essa lista para cerca de 20 nomes. O Michael Collins e o Dick McKee, que era o comandante da Brigada de Dublin, eles organizaram então uma ação que era para acontecer simultaneamente na manhã de 21 de novembro de 1920, era um domingo, e em toda a cidade de Dublin, vários endereços em toda a cidade de Dublin. Essa ação correu como um relógio e no fim daquela lista, 13 agentes foram mortos e também um policial. O IRA só teve 2 baixas, foi um ferido e um preso. Durante a tarde ia ter um jogo de futebol gaélico, que é uma versão irlandesa do futebol. E durante a partida, os policiais furiosos invadiram o campo e começaram a atirar. E mataram mais 14 pessoas, inclusive crianças e um dos jogadores. Para completar, o Dick McKee, um dos organizadores desse massacre que aconteceu na manhã desse domingo, ele foi preso junto com seu vice-comandante e mais um civil inocente, e eles foram levados para o castelo de Dublin, que é o centro da administração britânica, e eles acabaram sendo mortos lá. No final, teve 31 mortos. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com a repressão à guerrilha se recrudescendo, os guerrilheiros do campo adotaram uma nova tática, que são as chamadas colunas volantes. Uma coluna volante é uma pequena unidade militar de poucas pessoas que tem muita agilidade de se mover de um lado para o outro e pode atacar a qualquer momento. Então eles têm muita capacidade de atuar em conjunto. Essa tática é usada desde a antiguidade também, mas foi a primeira vez que se juntaram as duas coisas, tanto as táticas de guerrilha quanto as colunas volantes. Elas tinham geralmente de 20 a 30 homens que sobreviviam com o suporte da população civil, que dava comida e abrigo para eles. A mais famosa dessas colunas volantes foi a de West Cork, liderada pelo Tom Barry, que é considerado um dos maiores gênios em táticas de guerrilha do século XX. Ele escreveu um livro chamado Guerrilla Days in Ireland, não tem em português, que ele é adotado até hoje tanto para treinar insurgentes guerrilheiros, como nas grandes academias militares para treinar para contra-insurgência. Esse livro também foi uma das inspirações do filme Ventos da Liberdade. A cena da emboscada foi totalmente tirada desse livro. Essa coluna do Tom Barry, ela conseguiu a maior vitória do IRA no campo. Nessa época a coluna tinha crescido para 104 homens e eles enfrentaram mais de 600 soldados e policiais britânicos que estavam tentando capturá-los. Eles causaram baixas pesadas e conseguiram fugir. Com todos esses fatores, a perda de controle sobre a arrecadação de impostos, mais o Domingo Sangrento, mais a ação das colunas volantes, os britânicos perceberam que eles estavam começando a perder a guerra. E aí eles tentaram uma última cartada, eles saíram com um ato do governo da Irlanda. O que esse ato trazia? Ele dava autonomia para a Irlanda, criando 2 parlamentos, um em Belfast, governando a Irlanda do Norte, e um em Dublin, governando a Irlanda do Sul. Esses parlamentos eles tinham mais ou menos a mesma autonomia que a Irlanda do Norte e a Escócia têm hoje. O parlamento da Irlanda do Norte foi aberto em junho de 1921, funciona até hoje, ainda está sob domínio britânico, e o parlamento da Irlanda do Sul foi completamente ignorado. Como isso não funcionou muito bem, os britânicos resolveram então negociar. A primeira tentativa de abrir um canal de negociação aconteceu logo depois do Domingo Sangrento, mas não deu muito certo e foi logo encerrado. Mas foi o suficiente para o Eamon de Valera, que estava nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos logo depois de ser eleito primeiro-ministro em 1919, ele voltou então para a Irlanda para reassumir a liderança do movimento. Ele conseguiu reassumir como primeiro-ministro, mas a interferência dele no lado militar não foi muito bem vista. Ele não gostava das táticas de guerrilha, ele achava que isso não ficava bem na foto com os estrangeiros, com a mídia estrangeira, e ele defendia que se fizessem ações maiores, uma vez por mês, que fossem mais visíveis, que fossem mais midiáticas. Ele conseguiu convencer o quartel-general do IRA a realizar uma grande ação atacando a casa da alfândega de Dublin, do porto de Dublin. Michael Collins foi contra, mas ele foi voto vencido e a ação se realizou em 25 de maio de 1921. Cerca de 120 homens participaram, eles colocaram fogo no prédio e quando eles estavam saindo a polícia chegou e eles se enfrentaram. Foi uma tragédia para o IRA de Dublin, eles perderam 70 homens entre mortos e prisioneiros.
mas foi um grande sucesso de propaganda, que gerou manchete no mundo inteiro. Imagina, aquele prédio pegando fogo durante dias. Para os britânicos foi uma tragédia também, foi uma desgraça total, porque com o prédio queimaram todos os documentos de arrecadação de impostos e eles perderam toda a arrecadação de impostos de 3 meses para uma guerra, no meio de uma guerra que já estava ficando cara. Imediatamente os britânicos retomaram os canais de negociação, chamaram pessoas para conversar informalmente e abriram conversas com o lado irlandês, até que em junho de 1921 o Lloyd George, que era o primeiro-ministro britânico, mandou um convite formal para o Eamon de Valera, como líder da Irlanda do Sul, para se reunir numa conferência para decidir o que fazer com a parte que não era a Irlanda do Norte da Irlanda. Depois de alguma discussão, eles decidiram, então vamos fazer uma trégua, vamos parar com as hostilidades para a gente poder conversar. Essa trégua entrou em efeito, então, em 11 de julho de 1921. Esse foi o fim efetivo da Guerra de Independência da Irlanda. Depois disso, começou-se a discutir como poderia fazer uma conferência. Os britânicos não abriam mão de duas coisas. A Irlanda do Norte estava fora de cogitação, a não ser que os unionistas fossem convencidos a entrar no parlamento do resto da Irlanda, e independência total também estava fora de cogitação. Tinha que ter algum tipo de associação com o Império Britânico. Essa conferência começou em 11 de outubro de 1921. Do lado inglês contava com o Lloyd George, que era o primeiro-ministro, e com o Churchill, por exemplo. Tinha vários outros delegados. Do lado irlandês, o chefe da delegação era o Arthur Griffith, sabe aquele moderado do Sinn Féin que defendia a monarquia? Pois é, ele foi o chefe da delegação. E entre os delegados não estava o Eamon de Valera, que aparentemente achou que discutir com os britânicos algo que não era independência completa estava abaixo da dignidade dele como primeiro-ministro, mas estava o Michael Collins, o pistoleiro, como ele era chamado pelos britânicos, que foi um dos principais negociadores no fim das contas. Essa negociação levou à assinatura de um tratado, o Tratado Anglo-Irlandês, em 6 de dezembro de 1921. De Valera não gostou dos termos do tratado, ele se opôs a ele, não queria que fosse aprovado pelo parlamento irlandês. As discussões aconteceram durante mais de um mês e o tratado acabou sendo aprovado por apenas 7 votos de diferença em 14 de janeiro de 1922. Assim, a Irlanda permaneceu na Commonwealth, mas na prática se tornou um estado separado, praticamente independente. Nem todo mundo gostou disso. Tinha muita gente que queria uma independência completa ou mais nada. Ou continuar lutando ou ter independência completa. Isso levou a uma guerra civil que terminou com a vitória dos pró-tratado e a Irlanda continuou dentro da Commonwealth até 1949, quando foi proclamada a República. Agora me conta uma coisa. Vocês conseguem imaginar algum outro evento que tenha inspirado desde o Gandhi até o Che Guevara? Essa é a história que eu queria contar para vocês. Muito obrigada, até a próxima.